não tem conversa. Quando o assunto é Deus, muitas vezes nós, né, quando alguém erra pra gente, né, quando nossos filhos erramos, ou a gente vê o erro, né, muitas vezes a gente coloca debaixo do tapete, a gente finge que não está vendo, mas Deus não é assim. Quando o assunto é Deus, existe uma história na filosofia grega, uma história de um personagem muito conhecido chamado Narciso, onde essa história diz que Narciso ele era muito belo, ele era filho de um deus grego com uma mulher humana, e na sua beleza Narciso ele costumava a não dar atenção para ninguém. Várias mulheres, várias fadas, assim como diz a mitologia grega, desejavam Narciso, e Narciso não dava atenção para nenhuma delas, até que um dia Narciso ele encontra um rio maravilhoso, melhor dizendo um lago cristalino, onde ele se depara com esse lago e ele começa a ver a sua beleza no reflexo desse lago. E quando ele se depara com a sua beleza, ele se encanta tanto com aquela imagem que ele vê, ele fica tão surpreso com a sua beleza, que ele não consegue mais sair daquele lugar e parar de contemplar a sua beleza no reflexo daquele lago. Ao ponto de que os dias vão passando, e Narciso fica contemplando a sua beleza nesse lago, e os dias passam e ele não se alimenta, ele vai se definhando, ele vai se emagrecendo, ele vai se desgastando, ao ponto que Narciso, ele adormece de tanta fraqueza, cai e morre naquele lago afogado. A história, por mais que ela poderia terminar aí, a história de Narciso, há um livro, O Alquimista, que ele retrata como se fosse a continuidade dessa história, e nós a conhecemos até aqui, mas há histórias que dizem que há uma continuidade dessa história, onde algumas fadas das florestas, essas fadas que perseguiam Narciso pela sua beleza, encontram o lago, e eles percebem que o lago agora está com uma tonalidade diferente, está com as águas agora um pouco salgadas, não mais aquelas águas doces e belas daquele lago maravilhoso, mas agora o lago está um pouco mais diferente, com águas salgadas. E essas fadas perguntam para o lago: mas por que você choras ao ponto das suas águas ficarem salgadas? E o lago responde para as fadas: fadas, eu tenho chorado ao ponto das minhas águas ficarem salgadas por conta de Narciso. Aí as fadas, obviamente, por conhecerem Narciso, falam: mas isso é óbvio, né? Por conta de nós contemplarmos a beleza de Narciso, né? E você era o que tinha a oportunidade de vê-lo todo dia, e nós que corríamos atrás de Narciso não conseguimos contemplar a sua beleza, e obviamente que você, por vê-lo todo dia, agora é natural que você vai sentir a falta e chorar a falta de Narciso, por ele ser belo. Aí o lago, de uma forma surpresa, responde para as fadas: mas Narciso era belo? Aí as fadas se surpreendem, se assustam e falam: mas como? Você que via Narciso todo dia e não contemplava, e não sabia que ele era belo? Afinal de contas, por que você está chorando então? Nós que achávamos ele belo, nós queríamos encontrá-lo, nós não encontramos. Você que encontrou essa beleza, nós achávamos que você estava chorando porque não pode mais olhar para a beleza de Narciso. Como você não sabe que ele é belo? Ao ponto que o lago responde: mas eu não olhava e não estava contemplando a beleza de Narciso. Eu choro porque nos olhos de Narciso eu poderia contemplar a minha beleza. E a história acaba por aqui. E a moral da história é: as fadas estavam achando, as fadas do bosque na mitologia grega, estavam achando que o lago estava chorando, porque o lago estava com saudade da beleza de Narciso, ao ponto, Márcio, que elas são pegas de surpresa, e o lago não tinha nem percebido a beleza de Narciso. Narciso, ele morre na sua vaidade, por tanto contemplar sua beleza e contemplar o seu eu, ao ponto dele morrer nessa vaidade,
E o lago não estava nem prestando atenção nisso, mas o lago também estava contemplando a sua beleza, a sua vaidade aos olhos de Narciso. E agora o lago chorava por conta disso. E essa moral da história é que muitas vezes o nosso ego é tão grande, a nossa vaidade é tão grande, a busca da visão do nosso eu é tão grande, que nós nos perdemos nessa busca. Nós acabamos se perdendo nessa vaidade que nós temos de olhar para o nosso eu. Foi justamente esse problema da humanidade. Essa história retratada na mitologia grega, ela poderia ser muito bem uma fábula da história do ser humano. A história de um ser humano que foi criado para glorificar a Deus, um ser humano que tinha tudo que ele podia experimentar de mais belo, de mais precioso, além de todo o jardim do Éden, que era toda a provisão que ele poderia receber em vida. Mas além do mais, esse ser humano, ele tinha a oportunidade de experimentar a possibilidade de sentar do lado do Deus de excelências eternas. O Deus que visitava Adão e Eva no virar do dia e conversava com esse homem, perguntava como que tinha sido o dia. E esse homem tem essa oportunidade de experimentar a coisa mais excelente que existia e que existe e que existirá, que é a oportunidade de conversar com Deus de excelências eternas. E esse homem, essa tentação, essa história dessa humanidade, ela começa a decair, ela começa a sofrer quando o homem ele começa a não olhar para esse Deus Criador, mas ele começa a olhar para o seu interior, aonde ele é pegado numa tentação do próprio Lúcifer. O Lúcifer, que é o nome desse anjo, esse anjo maravilhoso, belo, esse anjo numa beleza diferente de todos os outros anjos, onde a Bíblia narra que a sua beleza era tamanha que ele era coberto de pedras preciosas, o topázio, o ônix, a safira, de engates e de ornamentos, era de ouro feito os seus ornamentos, os seus engates. Perfeito eram os seus caminhos, até que um dia foi encontrado em iniquidade. Pois dizia no seu coração: subirei no mais alto dos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Essa vaidade ele permeia o coração desse anjo. E essa mesma vaidade de querer ser mais que o Altíssimo, querer viver conforme ele achava que ele deveria viver, e não mais dar glórias para Deus, não olhar para esse Deus o que criou e viver o seu propósito, ele vende essa ideia para Eva. E ele convence a Eva que não mais todo o jardim do Éden, não mais a presença de Jesus é o suficiente na vida dela, mas que agora ela poderia olhar um pouquinho para dentro dela. Ela poderia talvez experimentar as suas vontades, os seus achismos, as suas opiniões. Ele fala: não é bem assim não. Pois no dia que dessa árvore comer, desse fruto comer, se abrirão os olhos e será semelhante a Deus. E vendo Eva que a fruto era agradável aos olhos, começa a trazer já naquela tentação, começa a trazer aquela vontade, e começam os seus instintos carnais a aparecer, vendo que era agradável aos olhos, e vendo que era boa para dar entendimento. Ou seja, quando nós olhamos para nós paramos de olhar para Deus, e nós começamos a olhar para dentro de nós começamos a olhar o nosso reflexo, o que eu posso ter, como que eu posso viver de acordo com as minhas vontades. Nós chegamos ao ponto de nós olharmos para todo o jardim do Éden e nós se tornarmos ingratos diante desse jardim. Ao ponto que nós vamos olhando para dentro de nós nos tornamos tão vaidosos e tão ingratos que o jardim do Éden, ele parece ser tão pequenininho. Quanto mais nós deixamos de olhar para Deus e nós olhamos para dentro do nosso ego, tudo passa a ser ingratidão, tudo passa a ser ruim, tudo passa a ser pequeno, tudo passa a não prestar mais.
As coisas belas que Deus fez, as coisas belas que Deus deu ao homem, passam a ser simplesmente ingratidão. Por isso o tema dessa noite, da nossa mensagem, são bênçãos gratas. Como que nós temos a capacidade, nós seres humanos, de nós tornarmos bênçãos em maldições. Nas nossas mãos, Deus entrega as bênçãos e nós conseguimos transformar ela em maldição. Foi isso que Eva fez. Ela conseguiu olhar para todo o jardim do Éden e conseguir ver um jardim ruim. Ela conseguiu ver ingratidão e ela consegue transformar toda essa bênção em uma maldição. Porque ela começa a olhar para dentro dela. Ela começa a olhar o que reflete ela, o que ela pode descobrir, o que ela pode opinar, o que ela acha. E por isso, todo o jardim ele passa a ser uma maldição agora. Essa é a nossa grande tentação, a tentação do nosso eu. Quando o nosso eu está inflado, nós costumamos ser ingratos com tudo. Quando o nosso eu ele começa a crescer, quando a nossa vaidade, o nosso reflexo, quando a nossa imagem ela começa a ocupar muito a nossa mente, nós temos a tendência de sermos ingratos com tudo. Nós somos ingratos com o cônjuge, com o esposo, com a igreja, com a cidade, com o que Deus dá. Nós começamos a ser ingratos com tudo. Isso é excesso do eu. É o excesso de nós enxergarmos o que eu posso receber, o que o mundo pode me dar, o que Deus pode dar para mim, o que a igreja pode me entregar, o que a igreja pode me prover, o que o meu marido pode me entregar, o que essa empresa pode me servir, o que esse irmão pode me ajudar, o que eu. E quando a gente começa a ter esse eu, a gente tende a reclamar de tudo. A gente tende a não sermos gratos e a gente tende a ter dificuldade de enxergar as bênçãos de Deus. É esse eu que faz isso. É esse eu, né, esse ego, essa vaidade que faz nós não enxergarmos mais a bênção, mas enxergarmos ingratidões em tudo. Nós temos que ter esse cuidado de um dia tudo que nós pedimos se tornarmos ingratidão. Um dia nós pedimos uma casa, hoje nós reclamamos, poxa, que casa, nossa, que infiltração, poxa, que pequeno, que longe, que grande, que quente, que calor, que feio, que isso. Um dia nós pensamos em casar, nós sonhamos com o nosso cônjuge, nós sonhamos com a nossa esposa, nós sonhamos com o nosso esposo, com as mulheres, com os maridos, os homens com as esposas, e muitas vezes o que a gente mais faz é reclamar, poxa, que mulher, igual Adão fez, essa mulher que você me deu. Começa, quando o nosso eu, nós começamos a reclamar, poxa, mas que cavalo, que marido, mas que dificuldade. E a gente sonha as coisas que nós sonhamos, que nós pedimos, com as coisas que nós queremos. Muitas vezes nós sonhamos com um emprego, muitas pessoas sonham com um trabalho, muitas vezes nós temos um trabalho e nós reclamamos, poxa, que dificuldade, nós mentimos, nós fazemos coisas erradas dentro do trabalho, muitas vezes nós reclamamos dos nossos chefes, nós reclamamos dos nossos patrões, nós reclamamos das autoridades. Muitas vezes a gente pede para viver num lugar em paz, que não tenha violência, que a gente não seja assaltado, e a gente reclama das autoridades, reclama da sociedade, reclama do prefeito, reclama de tudo, reclama, porque muitas vezes nós paramos de olhar para o que Deus nos deu e nós começamos a olhar para nós, o que Deus tem que dar para nós, o que eu tenho de direito de receber. Nós começamos a olhar para o nosso direito. E tudo que nós não fazemos para Deus, ele não é uma bênção, é um desejo. Tudo que nós fazemos e o que nós recebemos, que não seja para Deus, não é uma bênção. É um desejo. Eu vou repetir de propósito, porque algumas pessoas não estão prestando atenção, isso é importante. Tudo, preste atenção, olhem para mim, por favor. Estão comigo? Amém? Tudo que nós fazemos que
que não é para Deus não é uma bênção, é um desejo. E todo desejo, ele não tem capacidade de preencher, porque o desejo, ele é uma coisa sua, ele é para suprir a sua necessidade, ele é para suprir a sua vontade, ele é para suprir o que você quer. E todo desejo, ele não tem capacidade de ocupar um espaço que somente Jesus é capaz de preencher. E todo desejo, em algum momento, ele vai se tornar uma reclamação, porque muitas vezes nós não estamos recebendo bênçãos, nós queremos desejos, nós queremos atingir o nosso desejo. Eu quero um marido para atingir as minhas necessidades, eu quero um marido para falar que me ama, eu quero um marido para me levantar o meu ego, para me dizer quanto que eu sou bela, quanto que o meu ego pode ser maravilhoso. Muitas vezes eu quero uma mulher para me servir, para eu me tornar um Deus, para eu ser servido, e a gente acaba tendo desejos e não bênção, ao ponto que muitas vezes nós pedimos, muitas vezes as mulheres pediram o marido. Então por que as mulheres não são submissas aos maridos que elas pediram a Deus e se tornam uma bênção? E porque muitas vezes os maridos não amam e não cuidam da sua esposa para realmente se tornar um casamento abençoado? E porque muitas vezes nós não bendizemos os nossos patrões, os nossos chefes, para que aquele serviço, aquele trabalho seja uma bênção? Porque são essas coisas que Deus diz para nós fazermos de acordo com o que nós recebemos. E por que nós não fazemos isso? Toda bênção que não é para Deus, ela se torna um desejo. E isso é uma tentação do próprio ser humano. O próprio ser humano, ele tem essa tentação. O ser humano, ele tem essa tentação dentro da própria igreja. Muitas vezes dentro de nós, da própria igreja, nós sem percebermos, nós vivemos nesse egoísmo, nós vivemos nessa tentação da vaidade. Muitas vezes a gente se pega falando alguns clichês que a gente nem percebe. E a gente muitas vezes se fala: poxa, cara, que culto legal que eu assisti. Nossa, eu gostei tanto do culto da semana passada. Nossa, eu assisti um culto na internet, mas eu gostei tanto. Poxa, mas que culto legal naquela igreja que eu visitei. Semana passada o culto foi tão gostoso, eu gostei tanto. E nós, sem perceber, no dia a dia, nós nos pegamos assim gostando de culto. Nós não somos mais o objeto a prestar culto, mas nós nos colocamos no objeto de receber o culto. Deus, o nosso Criador, Ele não passa mais a ser o objeto de receber culto, mas nós passamos a gostar do culto. Nós, nas próprias falas, nós falamos nas nossas falas: poxa, eu gostei tanto do culto. Que culto legal, que culto gostoso. Isso vai refletindo muitas vezes, sem perceber, como que nós nos colocamos dentro da própria igreja. Nós vamos autenticando e nós vamos mostrando o quanto que nós gostamos de ser cultuado. E nós achamos que o culto é para nós. Nós achamos que o culto deve se voltar para nós, ao ponto que nós devemos entender que Deus deve receber o culto. Nós talvez possamos não entender muito a dicção, talvez a iluminação eu gostei, talvez o tom, talvez o volume, eu gostei ou não gostei do volume, mas do culto. O culto é de Deus. Deus que deve receber o culto. É Deus que é digno de receber o nosso culto, assim como o próprio livro de Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E muitas vezes nós vamos na igreja em busca de alguma coisa para resolver algum drama dentro da gente, resolver algum problema dentro da gente, alguma dificuldade, alguma coisa que eu posso receber, mas nós não vamos no culto focado em prestar cultos a Deus. Muitas vezes nós não vamos na igreja focado em levar um culto a Deus, adoração a Deus, somente nisso. E mais do que um domingo, que simplesmente é um marco da semana, é um marco para você realmente pensar se você prestou culto a Deus essa semana, ou como você quer prestar esse culto a Deus na semana que vai iniciar. E nós temos sempre um marco, uma vez por semana, para nós refletirmos acerca de como nós prestamos culto. O culto é muito mais do que esse domingo.
Talvez o domingo seja o dia mais idólatra do dia dos seres humanos. É o dia que nós estamos mais preocupados em como que eu vou atingir o meu eu, como que eu vou saciar o meu eu, como eu vou olhar a minha imagem nesse lago, ou como que vão estar as águas desse lago para que eu possa ver as minhas imagens, o reflexo do meu eu. E nós estamos em busca disso. Muitas vezes um irmão buscando a sua imagem no outro irmão. Muitas vezes uma igreja buscando a sua imagem nas outras igrejas e buscando nas nossas vontades, nós olharmos o nosso reflexo. E mais do que isso, nós precisamos tomar cuidado de nós termos o culto durante o dia a dia, amanhã, quando nós acordarmos, hoje à noite, durante a semana, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Agora não é mais a ovelhinha que nós matamos, mas agora nós somos o sacrifício. Nós prestamos culto a Deus. E nós não vivemos segundo as nossas vontades. E quando nós entendemos isso, a nossa perspectiva de visão acerca das coisas, ela começa a mudar um pouco. Nós talvez podemos reclamar um pouco menos. Agora, no espírito, desse sacrifício vivo, nós passamos agora a viver o culto a Deus. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com como eu posso glorificar a Deus no meu casamento, como eu posso glorificar a Deus na minha igreja, como eu posso glorificar a Deus no meu trabalho, e por aí vai. Por isso, irmãos, eu queria compartilhar uma história que está no livro de Jó, que fala um pouco sobre isso. Sobre nós não transformarmos bênçãos em maldições. O livro de Jó, ele diz, no capítulo 1, um pouco sobre esse fato. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E a palavra que Jó disse no versículo 21, Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele bendiz, ele bendiga o nome de Deus, com todas as dificuldades que você sabe que Jó passou. Jó, ele foi um objeto de uma discussão, de uma reclamação de Satanás, que ele quer disputar com Deus, que Deus ele dá algumas bênçãos exageradas para algumas pessoas. E no meio dessa reclamação, Deus diz: não, pode tocar, pode tirar tudo dele, pode tirar tudo que você puder tirar dele, só não toca na vida, porque o nosso Deus é um Deus de vida. Deus nos garante a vida eterna. Ao passo de tudo que nós temos ou deixamos de ter nesse mundo, pouco importa que nós possamos ter vida em Deus. O que Deus garante nessa disputa e nessa discussão com Satanás, Deus fala: eu te permito que você toque tudo, menos na vida. E quando Jó ele perde tudo, perde os filhos, ele perde a casa, ele perde a saúde, ele diz: bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. E a palavra bendizer, ela vem do latim bendicere, que justamente, aliás, a palavra bênção, ela vem do latim bendicere, que é justamente bendizer, é dizer algo bom de Deus. E muitas vezes, o que nós temos de bom para dizer nas nossas vidas? O que de fato hoje eu tenho de bom para dizer? Se nós tivéssemos que vir aqui agora e começarmos a relatar as nossas bênçãos, o que eu teria de bom a bem dizer de Deus? Ou qual é a vontade que eu tenho de bem dizer a Deus? Parte desse princípio, se eu tenho vontade, pelo menos, de bem dizer algo a Deus. E é justamente isso.
é justamente que é o que a gente precisa fazer. O livro de Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E todas as coisas, se você ama a Deus, independente do que acontece com você, do que acontece na sua vida, no seu casamento, na sua igreja, o que aconteceu com você, o que você tem a bendizer a Deus. Porque o Jó, talvez muito mais, sem comparação. Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldades, eu sei que muitas vezes você passou por dificuldades na sua vida, eu tenho certeza disso, porque o próprio Jesus, ele traz a certeza disso. Ele fala: no mundo tereis aflições, isso é fato, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas vezes nessa visão desse mundo que nós nos apegamos em receber algo, e nós esquecemos pelo qual que nós vivemos. E Jó, ele não esquece disso. Jó, ele experimenta de ser um homem mais rico do mundo, de ter os filhos mais belos, mais saudáveis, e de ter o máximo que um ser humano poderia ter. E talvez você não experimentou o que Jó experimentou, que é perder todos os seus filhos num dia só, que é perder todas as suas provisões num dia só, viver na miséria e perder a sua saúde no mesmo dia. Jó ficou com câncer, Jó perdeu toda a sua casa, Jó perdeu todos os seus filhos, e só sobrou uma mulher que ficava piando no seu ouvido. A lepra é como se fosse o câncer de hoje, definhando. E contudo Jó diz: bendito seja o nome do Senhor. Jó, Márcio, Jó, o que não tinha, com o que ele não tinha, ele consegue bendizer o Senhor. E a pergunta é: com o que nós temos, nós conseguimos bendizer a Deus? Muitas vezes Jó, com o que não tinha, ele consegue bendizer a Deus. E nós, com o que nós temos, nós conseguimos maldizer a Deus. Muitas vezes nós fazemos o contrário de Jó. Jó não tem nada, Jó ele perde tudo e ele diz: bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós temos tudo e nós maldizemos. Nós nos tornamos as bênçãos de Deus em maldições. Nós não bendizemos quando nós reclamamos da nossa igreja. Nós não bendizemos quando nós reclamamos do nosso casamento. Nós não bendizemos quando nós reclamamos da igreja. Até pelo fato de eu ser a própria igreja, eu ser o meu casamento, eu ser a minha cidade, eu ser a minha empresa que eu trabalho, eu sou isso, eu faço parte disso. E nós reclamamos, porque nós estamos olhando para o nosso eu, nós estamos olhando para as nossas opiniões, nós estamos olhando o que eu posso receber, nós estamos olhando para um espelho refletindo a nossa imagem em todo momento. Era meu, por que eu perdi? Isso é meu, é justo que seja meu, tem que ser para mim, é para mim, eu tenho que receber, eu tenho que ter, eu tinha que ter. E nós vamos olhando para o nosso eu, nós vamos inflando o nosso eu, nós estamos cheios do nosso eu, ao ponto de nós maldizemos a bênção que Deus disse. No versículo 20, a Bíblia diz, Jó 1:20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. É claro, irmãos, é claro que num dia difícil, é claro que num dia de perda, é claro que numa semana difícil, é claro que numa semana de perda, é natural que nós ficamos tristes. É natural que essa atitude de Jó aconteça nas nossas vidas. Então Jó se levantou, rasgou o manto. Talvez por uma noite você fica irado. Talvez por um dia, uma semana você fica triste. Talvez por um mês você fica de luto. Talvez você passa um mês difícil, um mês com as finanças apertadas, talvez uma semana com a saúde não tão boa, um ano meio apertado, com perdas e sofrimentos. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça. A gente passa por esse momento que a gente rapa a nossa cabeça, coloca o manto, coloca a terra sobre a nossa cabeça, como que era a atitude
e a atividade das pessoas na época diante de uma tristeza, mas mesmo assim lançou-se em terra e adorou. No momento de tristeza, mesmo sendo triste dentro da nossa alimentação pecaminosa do nosso corpo, nós temos sempre uma única atitude. Nós temos somente uma única opção: adorar a Deus, independente de qualquer coisa. E Jó, ele toma essa atitude. Muitas vezes a gente passa um dia triste, nós passamos uma semana difícil, mas todo dia triste, toda semana difícil, todo dia reclamar do marido, todo mês reclamar da esposa, todo ano reclamar da igreja, todo dia triste, já é transformar bênçãos em maldição. A gente tem que tomar cuidado de nós não transformarmos a bênção de Deus em maldição. Haja visto que se você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, você tem o maior bem que o ser humano possa ter, que é a vida em Cristo Jesus. E aí ele continua no versículo 21, e disse: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a pergunta é: você bendiz o Senhor com as coisas que você tem? Você bendiz a Deus pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua igreja? Quantas vezes que você vem falando bem da sua semana, das coisas boas que Deus fez para você durante a semana? Muitas vezes a gente só reclama. Então, como está a semana? Está difícil. Beleza? Como está a semana? Está difícil de novo. E essa semana como que está? Está difícil. Meu Deus! E a gente, Jó tem capacidade de bem dizer a Deus com as coisas que não tinha, e nós temos a capacidade de mal dizer a Deus com as coisas que nós temos. Nós nem estamos muitas vezes defiando igual Jó. Nós muitas vezes nem perdemos todos os nossos parentescos igual o Jó perdeu. Muitas vezes nós não perdemos as nossas casas, nós não perdemos os nossos amigos, não perdemos a nossa saúde como o Jó perdeu. Não perdeu seus amigos, não perdeu sua honra, nós não perdemos tudo isso como o Jó perdeu. Contudo, Jó diz: bendito seja o Senhor. O que nós estamos maldizendo a Deus? O que nós estamos amaldiçoando? Porque se bênçãos é bem dizer a Deus, maldição é maldizer a Deus. Muitas vezes nós estamos amaldiçoando a todo tempo as nossas vidas. O que Deus dá para nós, nós amaldiçoamos. Nós amaldiçoamos Deus. Todo momento. Nós não lembramos o que Deus deu para a gente. Por isso nós temos espaço para os falsos profetas. Os falsos profetas, eles entram dentro das igrejas nessa lacuna de perceber o quanto que as pessoas estão reclamando das coisas que Deus dá. E por isso os falsos profetas têm espaço para falar: te dou uma casa, eu te destravo para que você tenha as suas bênçãos, para que vocês tenham os seus contratos. Eu te destravo para que a sua saúde seja perfeita. Eu te destravo para que a sua conta financeira seja melhor. Eu te destravo para que você tenha uma casa melhor. Eu te destravo para que você possa ter coisas boas nessa vida. Contudo, Jó estava bem dizendo a Deus quando ele não tinha nada disso. E o que nós dizemos a Deus? O quanto que nós, representantes da igreja de Deus aqui nesse mundo, nós bendizemos o quanto Deus é bom. Com as coisas que nós temos, que é muito mais. Que talvez você tenha uma geladeira boa na sua casa, talvez você tenha um carro com ar condicionado, talvez você tenha uma casa boa, com tapete, com sofá, com celular, roupas. Talvez você tenha roupa no seu armário que você nunca usou. Shampoo bom, sabonete bom, carro, casa, trabalho, saúde, carro automático, banco de couro. Às vezes você tem até mais que uma casa, talvez. Tem uma casa, um terreno. E nós não dizemos Deus. Às vezes é bom, sabe, viajar, você ver as diferenças. Pessoas que têm muito menos que a gente, muito mais alegre, cantando com alegria, aquela igreja de Belém com o teto caído, aquele calor infernal, meu Deus do céu, o ventiladorzinho pega e as pessoas cantando com alegria. A
gente tem a capacidade de nós transformarmos maldições, bênçãos em maldição. Nós devemos tomar cuidado com isso. No livro de Efésios, capítulo 4, ele diz assim. Livro de Efésios, capítulo 4, ele diz no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muitas vezes a gente reclama sem necessidade. Muitas vezes a nossa reclamação não é para a edificação. Porque se fosse para a edificação, a nossa reclamação seria assim, mais ou menos assim, irmão Júlio, vem cá. Irmão Júlio, estou com um problema, irmão. Ore por mim. Estou com um problema no meu casamento, estou com um problema na minha finança. Mas as nossas reclamações, elas são de graça, simplesmente pelo fato de reclamar. Nós reclamamos, nós estamos orando por essa reclamação, nós estamos buscando ajuda por essa reclamação, nós estamos tratando essa reclamação, esse problema. Muitas vezes nós jogamos ao ar simplesmente pela tentação de reclamar e de transformar bênçãos em maldições. Quando a Bíblia diz, orem um para os outros e confessarem seus pecados uns aos outros para serem curados. Você quer cura? Confessa o seu eu. Olha, é o seguinte, eu estou com essa dor, eu estou com esse problema, isso não sai da minha cabeça. É isso que acontece, irmão. Será que é excesso do meu eu? Será que eu estou olhando muito para dentro de mim? Me ajuda a olhar um pouco para Deus? Muitas vezes a gente precisa pedir essa ajuda, para a gente mudar a visão do nosso eu e girar ela para Deus. Isso talvez seja uma ajuda, diferente de uma reclamação. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E é justamente isso, palavra torpe, muitas vezes, os crentes muitas vezes são chatos. O que mais tem é crente chato. Crente às vezes é chato demais. Não, pelo amor, não fala palavrão. Está doido, não pode falar palavrão. Tudo bem, o palavrão é pecado também. Mas o palavrão, aquela palavra feia que nós falamos, é nada mais que reflete o que está dentro do seu coração. A ira que está no seu coração, a amargura que está no seu coração, a falta de perdão do seu coração, que ela é materializada numa palavra feia. Palavra torpe. Ou seja, derivado do latim, uma coisa ruim, entorpecente, vem da palavra torpe, substâncias ruins. Torpedo, uma coisa que destrói, que paralisa, vem da palavra torpe. Ou seja, não é somente esse palavrão, não é somente falar um palavrãozinho, mas muitas vezes seu coração está cheio de ingratidão. Muitas vezes você nem fala, mas você pensa. Quanto que você está ingrato, quanto que seu coração está cheio de falta de perdão, quanto que seu coração está cheio de amargura, de raiva, você não se liberta, e seu coração e sua mente está cheio de torpedo, cheio de entorpecente, cheio de substâncias ruins, que muitas vezes não se materializa em palavra, mas Deus também não gosta disso. Muitas vezes gratidão, não fala para o marido, mas está pensando, poxa, tem que ser submissa para esse cavalo. Não fala, mas reclama da mulher, não ama, não faz o que Deus manda. Não fala, mas não obedece Deus o que Deus manda na igreja. O irmão faz aquilo, aquela raiva. O irmão faz isso, aquela gratidão. Não, eu faço, eu vou fazer. Cadê? Onde eu posso? Onde eu posso ter oportunidade? E muitas vezes dentro da igreja nós não falamos, mas nós pensamos como uma mente torpe, como uma mente entorpecida, uma mente cheia de torpedos, cheia de coisas ruins, cheia de ingratidões, e não se materializa em palavrão, mas se materializa muitas vezes no semblante. Não sai pela boca, mas ela vem aqui na cara e vem aquele rosto, aquela ingratidão, aquele rosto triste, aquela amargura. E Jó vem para dar um tapa na nossa cara. Bendito seja o Senhor. Estou triste, Deus. Perdi meus filhos, perdi minha casa, estou com câncer, estou
debilitado. Talvez eu vou até morrer já já. Mas se eu morrer, eu vou te encontrar, Pai. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Impressionante como que nós precisamos tomar cuidado com isso dentro da igreja. Porque as pessoas que estão fora da igreja estão alegres, pulando, festejando, mas muitas vezes também vazias, porque não tem a verdadeira esperança. Se nós que temos a verdadeira esperança, nós não conseguimos ser o reflexo de uma bênção que nós temos, a maior bênção que talvez o mundo não tenha, que é a oportunidade de encontrar Cristo Jesus. O que nós devemos ter cuidado é de nós não olharmos para o jardim do Éden e nós maldizemos o jardim do Éden e talvez nós preferirmos uma fruta do nosso achismo, a fruta do nosso eu, a fruta, aonde está a fruta do que eu vou ter o que eu quero, aonde está a fruta de onde eu vou ver o que é para mim, é para mim. E quando nós estamos olhando para o nosso eu, nós começamos a sentir falta dos nossos desejos. Cadê aquele desejo que eu tinha que era para mim, que não está mais aqui? Aquele irmão que não sorriu mais para mim, aquele pastor que talvez não me visitou do jeito que eu queria, aquela igreja talvez que não me ajudou do jeito que eu pensei, e o nosso eu vai crescendo, vai inflando, e nós vamos dando espaço para o que tem hoje. Igrejas que prometem te dar algo. E sabe por que tem igrejas que te prometem te dar algo? Sabe por quê? Porque tem pessoas dispostas a receber algo. Só por causa disso. Tem pessoas desejosas de receber algo. Um desejo para o eu. E por isso, por conta de ter pessoas, ter demanda, existe igrejas que te oferecem algo. E muitas vezes isso pega, poxa, mas aquela igreja tem um lance legal para o eu, tem uma emoção, tem um lance que aquela igreja, a pessoa que foi lá conseguiu algo, porque eu, nessa igreja, não consigo algo. Porque justamente talvez Deus está te livrando, está te ensinando que você realmente saiba bem dizer a Deus com muito que você já tem. E se a gente não nem bendiga nem Deus com o que a gente tem, por que Deus vai te dar mais coisas? Por que Deus vai te dar mais irmãos? Deus vai te dar mais bênção, vai crescer, vai trazer mais pessoas, vai trazer mais recursos, vai trazer mais ministérios, sendo que nós nem sabemos ainda bem dizer o que eu tenho hoje. A gente tem que começar, sabe, a aprender, bendito seja o Senhor nosso Deus, e aqui com toda alegria, com toda satisfação, começar a falar de versículo, conversar com os irmãos, e aí, como foi sua semana? E se realmente a semana for ruim, irmão, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa, me ajuda a sair dessa, me ajuda a voltar a bendizer o Senhor. Essa é a nossa tentação. Não transformar bênçãos em maldição. Muitas vezes a gente não sabe fazer o que está no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito, versículo 30, Efésios 4:30, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A palavra benigno é completamente ao contrário de maldizer. É completamente ao contrário de sair palavra torpe. A palavra benigno, benignidade, é você bendizer, você sempre falar coisas boas para a edificação. O quanto que você fala coisas boas para o seu marido? O quanto que você fala coisas boas para a sua esposa? O quanto que você fala coisas boas para os seus filhos? O quanto que você fala coisas boas para os seus netos? O quanto que você fala coisas boas para o seu irmão? O quanto de bom que você fala da sua igreja? O quanto de bom que você fala do seu pastor, do seu líder, do seu ministério? Quanto que você fala bom? Benignidade. Puxa, cara,
tem o tio Doni lá, tem o seu Adelso, poxa, tem o seu Júlio, olha que legal, poxa, todo mundo lá. E muitas vezes a gente reclama, a gente tem sono, a gente tem cansaço, a gente tem reclamação, muitas vezes porque a gente está entrando para o nosso eu, a gente não consegue enxergar as bênçãos. Aquela bênção que você pediu muitas vezes, aquele casamento que você pediu, aquela casa que você pediu. Uma igreja maravilhosa, iluminada, um ventilador, um bairro bom, asfaltado, seguro, um clima gostoso. Isso não empolga a gente. Muitas vezes isso não traz alegria, não traz um coração que sabe bem dizer a Deus. E a gente precisa aprender a bem dizer a Deus. É um exercício que nós devemos fazer. Bem dizer a Deus. Em todas as situações. Todas. Tanto as boas, quanto as ruins. Pois a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Você tem certeza que você ama a Deus? Se você ama a Deus e Ele é o dono da sua vida, você obedece a Ele, é porque você o ama. É uma condição. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como dono da sua vida, se você confessar que Ele é dono e no seu coração crer que Ele morreu e ressuscitou, naturalmente Ele torna dono da sua vida, é o Senhor, assim você será salvo. Você começa a obedecer Ele, você começa a realmente a querer obedecer esse Deus, que é o seu dono. Se você entende isso, que Ele morreu e ressuscitou, e você ama Ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, tanto as ruins, tanto as boas. E se está acontecendo coisas ruins na sua vida, de duas, uma. Se você ama a Deus, para quem ama a Deus, esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você está dentro desse grupo, dessa classe que ama a Deus, e se as coisas não estão tão boas para você, de duas, uma. Ou você está desobedecendo a Deus, você está saindo debaixo da graça, da obediência de Deus, e você está colhendo as consequências de não se submeter a Deus, a esse Deus que você disse que ama, e por algum momento você se perdeu e você precisa voltar. E Deus, assim como o pai disciplina o filho, Deus também disciplina os seus filhos a quem Ele o ama, assim como diz Provérbios. E pode ser que Deus, na sua infinita misericórdia, está te disciplinando, está gritando para que você volte a obedecer a Ele, volte a amar a Ele como Ele deseja que você ama a Ele, que é obedecer os seus mandamentos. Ou pode ser outra coisa. Não, eu estou obedecendo a Deus. Eu estou sendo fiel a Deus. E nessa condição também há uma possibilidade de você passar por dificuldades, pois a Bíblia diz: tende motivo de grande alegria passar por diversas provações, pois a prova da sua fé produz perseverança, a fim de ser maduros e íntegros e nada faltante. Talvez seja uma prova que Deus está querendo que você passe, com a finalidade de você ser mais maduro para Deus, de você ser mais maduro espiritual, de você ser melhor, de você crescer. E aí Ele fala: tem de motivo de grande alegria. Poxa, sabe o que sobra? Não sobra espaço para eu reclamar. O Evangelho, ele não dá espaço para o meu semblante ser baixo, para eu reclamar. O Evangelho, ele não dá espaço. O Evangelho, ele não permite espaço para tristeza contínua. Posso estar perplexo, posso estar abatidos, mas não destruídos. O Evangelho não nos dá espaço de nós nos tornarmos tristes, pelo simples fato de nós termos Jesus.
E pelo simples fato de nós podermos dizer: bendito seja o Senhor Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nosso encorajamento é que a gente seja essa luz de bênçãos, essa luz de benignidade, talvez na sua família, na sua igreja, no seu irmão, no seu trabalho. Talvez a única luz no meio de toda essa escuridão seja essa igrejinha aqui, seja você no seu trabalho, no seu bairro, na sua família. Talvez sobrou só você que tem motivos para bendizer. Mesmo que a igreja inteira não bendiga, seja você a luz. Mesmo que a igreja inteira não queira, a igreja inteira não está nada aí, seja você.